Olá pessoal, boa noite. Eu venho trazendo hoje para vocês uma aula sobre fraude nos alimentos. Primeiro eu vou começar falando um pouco sobre a definição de fraude. Então, fraude é qualquer prática que faz com que os alimentos tenham características diferentes das aceitáveis por normas. Essas normas, elas são delimitadas por agências como a Anvisa. A Anvisa é uma das agências aqui no Brasil que ela dita normas nas quais os alimentos devem seguir para serem comercializados e consumidos. Então, geralmente, as fraudes são cometidas com o intuito de aumentar o lucro da empresa ou mascarar más condições sanitárias dos alimentos. É claro que existem outros motivos pelos quais fraudes são cometidas, em algumas ocasiões até são cometidas sem a percepção do produtor ou do empresário que tem uma determinada empresa de alimento, como é, né, no caso dessa aula que eu estou falando de fraudes nos alimentos, mas na grande maioria das vezes as fraudes elas são cometidas principalmente por esses dois motivos, para se aumentar o lucro da empresa ou então para mascarar alguma condição ruim, as más condições sanitárias dos alimentos. Então, as fraudes em alimentos causam alterações organolépticas e modificações centesimais no produto final, aquele produto que é comercializado, que está disponível em supermercados, em mercearias, por exemplo, podendo ainda causar mudanças na forma em que o produto deve ser armazenado, levando prejuízos de ordem biológica e econômica ao consumidor. Ou seja, se aquele produto apresenta uma fraude na sua composição, pode ser que a forma que ele esteja sendo armazenado seja incorreta, por conta da ausência ou da presença de algumas substâncias dentro daquele alimento que não deveriam estar ali. E por que eu coloquei que podem trazer prejuízos de ordem biológica ou econômica ao consumidor? Bem, o prejuízo de ordem biológica é justamente porque aquele alimento, por exemplo, se ele tiver fora de um prazo de validade, e mesmo assim ele seja comercializado, pode ser que a pessoa que venha a consumir esse alimento passe mal porque o prazo já expirou. E econômica, porque apesar de, vamos supor, que o consumidor tenha ciência de que aquele alimento está, por exemplo, na cor diferente do que ele geralmente é, ou, ou tem um cheiro, um odor diferente do que ele geralmente tem. Então ele tem que descartar aquele alimento e comprar um novo. Então gera sim um prejuízo econômico para ele. Cada alimento possui especificações determinadas pelas instâncias regulatórias. Nesses documentos, constam quais as especificações devem ser atendidas pelos produtores àquele determinado produto. Dessa forma, qualquer alimento que apresente resultados diferentes das especificações é considerado fraudado. Então, isso acontece para grande parte dos alimentos que são comercializados. Existem especificações das quais os alimentos devem atender aquelas especificações para que eles possam ser comercializados. Caso os alimentos não atendam a essas especificações determinadas pelas instâncias regulatórias, então aquele alimento, aquele produto, ele passa a ser considerado como um produto fraudado. Então, agora falando um pouco da legislação, é uma parte bem simples. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Estado ele promoverá, na forma de lei, a defesa do consumidor. Então, dessa forma, a partir do dia 11 de setembro de 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 8.078, que é referente ao Código de Defesa do Consumidor. É um documento que está vigente desde 11 de março de 1991. Hoje, na maioria das lojas que se entra, se não em todas as lojas que se entra, é possível ter acesso ao Código de Defesa do Consumidor. Geralmente ele está no caixa e ele fica exposto de fácil acesso para que o consumidor tenha a possibilidade de verificar se caso ele se sinta lesado naquele estabelecimento. De acordo com o capítulo 4, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele informa o que é impróprio para consumo e uso, de determinados produtos. Então, por exemplo, produtos com prazo de validade vencido são produtos que não devem ser comercializados, produtos que estejam deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados ou que vão levar a danos à saúde não podem ser comercializados.
produtos em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação, e produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim que se destinam. Então, essas são algumas características de produtos que, caso sejam apresentadas, não podem ser utilizados ou consumidos. Atualmente, existem algumas empresas, geralmente essas empresas que eu encontrei são fora do Brasil, que elas fiscalizam, elas buscam impedir que esses produtos fora das especificações, né, esses produtos fraudados, cheguem até o consumidor, justamente evitando, né, aqueles prejuízos econômicos, de ordem econômica e biológica, que o consumidor possa vir a ter. Os fraudes, eles são divididos principalmente em 3 tipos. Eles podem ser classificados como uma alteração, uma adulteração e uma falsificação. A alteração são modificações que afetam as características dos alimentos, podendo ser enzimáticas, químicas ou microbiológicas. Podem resultar de negligência, ignorância, desleixo ou desobediência às normas estabelecidas durante a fase de processamento, conservação ou armazenamento dos produtos. A adulteração são fraudes intencionais e que alteram pouco as características sensoriais dos alimentos, mas geralmente levam a grandes prejuízos nutricionais ou econômicos. Requer análises específicas para sua detecção e podem ser subdivididas em diferentes modalidades. Então, uma das principais diferenças, né, entre as alterações e as adulterações, é que as adulterações elas são feitas de forma intencionais. Então, a pessoa que está manipulando, manuseando aquele produto, aquele alimento, sabe que aquela modificação no produto está sendo feita. E, por fim, a falsificação, que consta em enganar o consumidor, o induzindo a adquirir produto de nível inferior, julgando superior. Ou seja, quando se coloca um produto como sendo de uma outra marca, e aí o consumidor acaba pagando mais por um produto que na verdade vale menos. E aí nós entramos nos principais alimentos, né, fraudados. Dentre eles estão o leite, o mel, o ovo, as carnes de frango e boi e o pescado. Então, como que são feitas as fraudes no leite? Bem, o leite ele é considerado uma das principais fontes de proteínas para os animais, inclusive os seres humanos, e infelizmente o fraude a esse alimento ele é muito comum e simples de ser feito. Então, quais são as principais práticas adotadas para que ocorram esses fraudes no leite? A adição de água, dessa forma aumentando o volume do leite e diminuindo, né, infelizmente diminuindo o seu valor nutritivo. Adição de soro no queijo, lembrando que as bebidas lácteas, elas têm essa adição de soro, mas elas são comercializadas como bebidas lácteas e não como leite. E a adição do soro de queijo ao leite acaba reduzindo o valor nutritivo do leite. Subtração de seus componentes. Um exemplo dessa subtração é a retirada de gordura do leite na propriedade rural e não em um ambiente específico, né, em um ambiente controlado. A adição de elementos estranhos ou substâncias conservadoras. Geralmente essa prática é feita para regular o pH do leite. Ou então, rotulagem equivocada propositalmente, que é justamente quando se é colocado o rótulo de um tipo específico de leite, existem 3 ou 4 tipos específicos de leite, e aí se coloca, por exemplo, leite de tipo A com o rótulo de leite de tipo B. Por ele estar rotulado errado, ele acaba sendo comercializado com um valor diferente, diferente do qual ele deveria ser comercializado se ele estivesse rotulado com a rotulagem correta. Variações no leite, elas são causadas por diversos fatores, como raça, alimentação, idade do animal, número de parições, tempo de lactação e variações climáticas. Todos esses fatores foram levados em consideração para a criação de parâmetros a serem verificados antes da comercialização do leite, justamente para evitar que esse produto venha a ser fraudado. Então, todas essas variáveis foram levadas em consideração quando se foram criados parâmetros específicos para se verificar a veracidade do leite que está sendo comercializado.
Então, os parâmetros avaliados são quanto à acidez, quanto à densidade, a 15 graus Celsius, quanto ao índice crioscópico do leite e o percentual de gordura e de sólidos não solúveis. Então, esses 4 parâmetros eles são avaliados antes do leite ser comercializado em supermercados, em mercearias e em outros estabelecimentos. Nessa imagem, nesse slide, desculpa, eu trouxe algumas reportagens de anos diversos, de 2018, de 2017, de 2020 também, quando esse vídeo está sendo gravado, e mostra como a fraude do leite é uma ação corriqueira, né? E não é algo que acontece pontualmente, né? Em 3 anos diferentes foram identificadas práticas de fraude no leite. Então, fraude no leite acaba sendo, né, como diz a primeira reportagem, fraude no leite era um negócio bastante lucrativo, revela o ex-funcionário de uma empresa. Na outra reportagem, por fraude em leite e derivados, o Ministério Público denuncia 41 pessoas que estavam envolvidas nessa prática. E a Polícia Federal investiga participação de agentes públicos em fraude no leite em pó. Então, não só no leite líquido, mas no leite em pó também, essas fraudes, infelizmente, costumam acontecer. Falando agora um pouco sobre fraudes que ocorrem na carne bovina. O Brasil é um dos maiores consumidores de carne e detém 10% da produção mundial. A carne é fonte de proteínas, vitaminas, ácidos graxos e minerais, dentre outros elementos também importantes para a nossa nutrição. Até a chegada da carne ao consumidor final, existem vários processos que podem levar à oxidação lipídica e multiplicação de micro-organismos nesse produto. Após o abate do animal, a carne passa a ter uma vida útil bem curta, ficando assim exposta a micro-organismos, patógenos e substâncias tóxicas que podem levar o produto, né, a carne, a não ser mais viável, no sentido de não ser mais, da sua venda não ser mais viável. Então, diante disso, alguns artifícios são adicionados à carne para que a sua para que a sua aparência permaneça fresca, como nitritos, sulfitos e amônia. Alguns componentes, eles são aceitáveis, mas existem especificações que devem ser seguidas, ou seja, um determinado componente ele pode até estar presente na carne bovina, mas talvez ele não possa estar presente em uma quantidade elevada. Vamos supor, alguma substância é utilizada na conservação da carne. Então, essa substância, ela apresenta uma especificação, geralmente uma faixa ou um valor específico, na qual ela pode estar presente na carne. Caso esse valor fuja dessa especificação, então esse alimento ele é considerado fraudado. Aqui eu trouxe algumas reportagens, na verdade uma pequena linha do tempo, e uma reportagem com relação a fraudes em carnes bovinas. Então, teve uma operação que revelou a venda de carne vencida e moída com papelão. Então, foi uma notícia, essa notícia é de 2017, e teve uma repercussão internacional. E existiu também uma operação carne fraca, que ela começou a acontecer no ano de 2014, né, levando até o ano, seguindo até o ano de 2017, e mostra todo o processo de como foi desvendado essa operação que é considerada uma fraude nas carnes que eram comercializadas no Brasil e fora daqui também. Fraudes em carnes de frango. Durante o preparo do frango para ele ser comercializado, de acordo com a legislação, a carne de frango deve permanecer durante 30 minutos submersa em tanques com água e gelo. Alguns estabelecimentos, no entanto, deixam a carne de frango por mais tempo submersa. Dessa forma, a carne absorve mais água do que permitido por lei. Quando a carne de frango absorve mais água, tanto ela foge das especificações estabelecidas pelas agências regulatórias, como aquele frango ele passa a ter um peso, na verdade, teoricamente maior do que ele tem, quando isso é mentira, porque na verdade o que está ali não é o frango em si, sim a carne, no qual o frango ficou submerso por mais tempo e acabou absorvendo mais água do que diz a especificação. E outras atividades de fraude que são feitas em carnes de frango são a injeção de salmoura e o banho de anilina, que é um corante,
e esse banho é feito na carcaça do frango. E aí o frango ele passa a ter um aspecto de galinha caipira. Então, em alguns estabelecimentos, um frango normal ele passa a ser comercializado como um outro tipo de frango, que caracteriza uma das espécies de fraude. Existem também fraudes em pescado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é recomendado que seja consumido por ano o total de 12 quilos de pescado. E quais são as principais práticas realizadas nesse tipo de alimento? Falsificação com relação ao tipo de peixe sendo comercializado e a discrepância quanto ao peso do peixe. Então, aqui, essa imagem ao lado, vem representando, quer dizer, qual a porcentagem quais peixes apresentam o maior índice de fraude. Então, o peixe pargo, o atum, o salmão, o bacalhau, o linguado e garoupa. Todos esses, o pescado ele não é de conhecimento, os tipos de pescado eles não são amplamente divulgados, então acaba que essa enganação que a pessoa que está vendendo faz com a pessoa que está comprando, ela se torna mais fácil por esse baixo conhecimento com relação aos diferentes tipos de pescado. É claro que de um pescado para outro, né, em algumas situações é perceptível ao olho nu essa diferença. Mas outras vezes, em algumas ocasiões, não é possível detectar a diferença de um tipo de pescado para o outro e o consumidor acaba comprando um produto, ele acaba comprando um produto diferente daquele que ele queria. E a outra prática de fraude é a discrepância quanto ao peso do peixe. Isso acontece principalmente quando o peixe ele é pesado ainda com blocos de gelo, ainda congelado, acaba que o preço vai de acordo com o peso, o gelo derrete e o preço dele continua sendo com aquele primeiro peso. Então acaba que o consumidor paga um preço maior pelo peixe quando ele estava congelado e agora levando para casa sem o gelo, né, com o peso do peixe realmente. Então, no intuito de se tornar mais conhecido o pescado, os tipos de pescado, foi elaborado um manual pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e de Abastecimento, o MAPA, em 2016. Então, justamente para que se possa difundir tipos de pescado, espécies de peixe, um manual de inspeção, valores indicativos de substituição em produtos de pesca e agricultura. Então, esse é o título do manual que foi confeccionado em 2016, justamente para que que tivesse uma divulgação maior com relação ao tipo de pescado e outras informações pertinentes a esse produto. Por fim, eu venho trazendo para vocês os fraudes em mel e em ovos. Então, no mel, com a intenção de arrecadar mais com a venda do mel, que é um produto caro e limitado, o produto é acrescido de açúcar, sacarose, melado, glicose e até água. Então, dessa forma, se aumenta a quantidade ou até mesmo a pesagem do mel e acaba que ele é comercializado ou com valor nutritivo menor ou então por um preço maior do que ele realmente vale. Assim, o mel ele já é um produto caro, então quando se tem esses fraudes, acaba aumentando ainda mais o seu preço em algumas situações. E os ovos, uma das principais práticas de fraude em ovos é a falsificação durante a venda desses alimentos, realizando a venda de ovos de granja como se fossem ovos biológicos. Então, é justamente aquela venda de um produto como sendo outro produto e acabando que esse produto é cobrado mais caro. Então, o consumidor paga mais por um produto que ele não está recebendo. Então, gente, essa foi a aula de fraudes. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito importante, é um assunto que deve ser levado bastante em consideração, até porque a gente está falando da nossa alimentação, a gente está falando dos nutrientes que a gente consome. Então, é muito importante ter atenção, principalmente ao pescado, que não é algo amplamente divulgado. É importante também observar qual tipo de alimento você está consumindo, se ele condiz com aquele preço, ou se tem uma discrepância muito grande do que você costuma comprar. O local também onde você compra é muito importante, ficar sempre atento a esses fatores. Eu espero que vocês tenham gostado
E eu fico aqui, me despeço de vocês, boa noite e até a próxima aula.